Hoje vamos analisar um caso da primeira metade do século XX, então relaxe enquanto vamos para a Argentina. Na segunda metade do século XIX e no início do século XX, a Argentina viu um aumento sem precedentes na migração, especialmente para sua vibrante capital, Buenos Aires. Estima-se que milhões de europeus fizeram a viagem para a Argentina naquela época, muitos vindos da Itália e da Espanha e alguns da Irlanda. A Argentina iniciou expansão econômica e, com o crescimento das indústrias, aumentou o investimento estrangeiro. O novo período de industrialização significou mais empregos nas grandes áreas urbanas e trabalhadores chegavam para aproveitar as melhores oportunidades disponíveis. O Sr. Matthew Banks emigrou da Irlanda para a Argentina em meados do século XIX e se estabeleceu na pequena cidade de Chacomús, que fica a cerca de 125 quilômetros ao sul de Buenos Aires. Logo depois, em 1860, ele se casou com uma moça de descendência irlandesa chamada Mary Ann Keener. Matthew estava determinado a aproveitar todas as oportunidades que a Argentina tinha a oferecer. Ele virou capataz em uma fazenda em Chacomús, de um cavalheiro também vindo da Irlanda. Ele trabalhou duro, economizou seu dinheiro e, depois de um tempo, conseguiu comprar suas próprias terras, propriedades e gado perto da cidade de Azul. Nos anos seguintes, sua esposa, Maria Ana, deu à luz 7 filhos, 4 meninos e 3 meninas. Chamados Mariana, Dionísio, Miguel, Matel, Catarina, Pedro e Brícia, a família vivia na fazenda. Era uma vida idílica. Embora o Sr. Bancos não fosse considerado rico, acumulou terras e gado, proporcionando boa vida à esposa e filhos. O filho do meio de Mateus e Mariana Bancos era um menino chamado Matel. Quando jovem, ele sempre foi muito ativo e adorava correr e brincar ao ar livre. Ele cresceu e se tornou um homem muito carismático, sendo muito querido por todos, por seu jeito encantador e sua natureza cuidadosa. No entanto, Mateu tinha um lado sombrio. Em 1897, ele foi acusado de roubo após um incidente envolvendo a filha de um fazendeiro local. Depois, as suspeitas aumentaram ao encontrarem o fazendeiro morto. Mais 2 mortes suspeitas ocorreram na região. Para evitar a atenção indesejada, o pai de Matel o mandou trabalhar na província de São Luís, onde teve sucesso como gerente de fazenda. Matel era considerado um negociador muito astuto, e isso contribuiu para sua reputação crescente, mas seu charme ia além dos negócios. Ele chamava a atenção por sua aparência marcante, era alto, de cabelos castanhos e tinha uma ética de trabalho determinada, herdada do histórico de proprietário de terras do pai. Fluente em inglês, seu modo refinado e habilidades práticas faziam dele um candidato cobiçado para o casamento entre mães exigentes que o viam como um pretendente elegível e promissor para suas filhas. Máxima Gança vinha de uma família abastada de ascendência espanhola e morava em Azul. Ela se encantou com seu charme e, após um breve namoro, ela e Matel se casaram. Isso representou uma grande mudança na vida de Matel. Ele se viu acolhido por um novo círculo social, composto por casais mais ricos, e sabia muito pouco sobre o estilo de vida rural que lhe era tão familiar. Agora, ele morava em uma residência luxuosa no centro de Azul e era visto como um jovem cavalheiro abastado por muitos dos moradores da cidade, mas as coisas não eram fáceis para Matel. Ele precisava manter os confortos aos quais sua esposa estava acostumada e, para isso, teve que assumir várias funções adicionais. Isso incluía atuar como cônsul honorário da Grã-Bretanha e também representar um importante fabricante de automóveis. No entanto, sua influência logo foi além dos negócios financeiros. Ele se tornou um membro estimado do Conselho Paroquial e assumiu a presidência da Liga Católica, enriquecendo ainda mais seu papel na comunidade. Parecia para todos que eles tinham um casamento feliz, e nos anos seguintes, Máxima deu à luz 4 filhos, 3 meninos e uma menina. Todos cresceram em um ambiente de prosperidade e estabilidade. Infelizmente, sua mãe faleceu em 1908, mas a família continuou trabalhando junta para administrar as fazendas. Os irmãos mais velhos de Matel tiravam seu sustento da terra em Parrish, a vários quilômetros de Azul. Nessa região havia muitas comunidades rurais, mas em 1919 a tragédia atingiu novamente quando o Sr. Matthew Banks faleceu. As fazendas foram herdadas por 4 de seus filhos, Matel, Dionísio, Miguel e Mariana.
2 dos 7 filhos do senhor e da senhora Banks morreram em 1911 e a outra, chamada Catalina, havia deixado a Argentina e ido morar na Irlanda. Junto com a irmã, os 3 irmãos decidiram formar uma sociedade para supervisionar a administração das fazendas. Agora havia tensão na família, pois os irmãos de Mattel passaram a vê-lo como arrogante e perdulário com o dinheiro. Essa percepção não era totalmente falsa, pois embora Mattel fosse considerado por todos um marido dedicado, um pai exemplar e uma figura de destaque na cidade, seus hábitos de consumo haviam saído do controle. Ele frequentava clubes de cavalheiros, que inicialmente visitou por acreditar que eram lugares que beneficiariam seus negócios devido à clientela prestigiosa que atraíam. Mas logo se viu cativado pelo fascínio das apostas altas que permeavam esses estabelecimentos. Logo gastou a herança da esposa, mas manteve esperança de recuperar as perdas. Porém, dívidas crescentes o deixaram desesperado e quase em colapso financeiro. Ele vendeu quase toda sua parte da fazenda da família aos irmãos, mas isso não aliviou seu fardo. Ele pegou tanto dinheiro emprestado que não conseguia pagar nem os juros. Diante da dura realidade de sua situação, os irmãos de Mattel o expulsaram completamente dos negócios da família, deixando-o apenas com a modesta fazenda Los Pinos, que tinha apenas 116 hectares. No dia 11 de abril, consumido pelo desespero, Mattel recorreu à falsificação da assinatura do irmão e apresentou certificados falsificados para vender várias cabeças de gado na fazenda de Dionísio. Apesar de não ter realmente intenções maliciosas, seu vício em jogos de azar tomou conta, levando-o por um caminho de engano e traição. Uma semana depois, no dia 18 de abril, Mattel partiu cedo para pegar um trem com destino à cidade de Parrish. Ele estava acompanhado por uma jovem que havia sido contratada para trabalhar como empregada doméstica para sua irmã. Ao chegar à estação, eles seguiram para a fazenda El Trebul, onde a jovem foi apresentada à sua nova patroa. Em seguida, Mattel foi até a fazenda Los Pinos, nas proximidades, onde encontrou seu irmão Dionísio, que estava consertando uma cerca. Apesar dos problemas recentes, os irmãos conversaram e tentaram resolver suas diferenças. Mais tarde naquele dia, Mattel foi até a fazenda Bueno Suerte, onde Dionísio e sua família moravam. Embora ele não fizesse mais parte dos negócios da família, ainda visitava seus 2 irmãos e irmãs de vez em quando e ajudava sempre que podia. Naquele dia em particular, Mattel assumiu a responsabilidade de distribuir veneno para ratos perto dos depósitos da fazenda El Trebel, que pertencia ao seu irmão Miguel. No entanto, enquanto espalhava o veneno, uma ideia surgiu em sua cabeça para se livrar de seus irmãos. Sem hesitar, ele entrou na cozinha e discretamente colocou veneno de rato no ensopado que fervia no fogão. No entanto, em sua pressa, ele derramou desajeitadamente uma quantidade excessiva do pó venenoso nas panelas. Por volta da 1 da tarde, enquanto a família se reunia para o almoço, Mattel se desculpou. Em vez disso, ele mencionou vagamente que precisava sair por um tempo, dizendo que tinha que resolver um assunto bastante urgente em outro lugar. 1 hora depois, ele voltou ansioso para saber se o plano deu certo. Para sua surpresa, ele viu irmãos e parentes trabalhando normalmente, sem parecer afetados pelo veneno. Quando se aproximou da casa, foi informado de que não poderia comer o ensopado, pois o cozinheiro havia estragado tudo colocando sal demais. Após essa tentativa fracassada, Mattel ficou desesperado e recorreu a uma medida drástica, enquanto seu irmão Dionísio e sua sobrinha Sarita estavam ocupados com suas tarefas diárias na fazenda. Ele ficou à espreita, certificando-se de que o caminho estava livre antes de pegar seu rifle Winchester. Então, a sangue frio, ele disparou friamente 2 tiros fatais nas costas de Dionísio, matando-o instantaneamente. Enquanto os ecos dos tiros reverberavam, Sarita, de 12 anos, correu em direção à casa para tentar descobrir o que estava acontecendo. Para seu horror, ela viu seu amado tio carregando um rifle e imediatamente percebeu que algo terrível havia acontecido. Ela ficou assustada e tentou desesperadamente fugir, mas Mattel, aparentemente consumido pela loucura, logo a alcançou. E com um desprezo arrepiante pela jovem, ele a atingiu cruelmente, deixando-a inconsciente com um único golpe do rifle, antes de descartá-la sem piedade em um poço próximo. No entanto, quando Sarita recobrou a consciência, ela começou a gritar. Seu tio, desprovido de qualquer vestígio de misericórdia, friamente tirou sua vida com mais um tiro. Quando a poeira baixou e o relógio se aproximava das 20 horas, Mattel ficou à espera de um dos trabalhadores rurais voltar, um homem chamado Juan Gaitán.
Quando o trabalhador desavisado começou a guardar o cavalo e a carroça, Mateo apontou seu rifle e, quando o trabalhador estava em um ângulo favorável, com precisão fria, atirou nele. Em seguida, ele voltou para o cavalo e a carroça e seguiu em direção à fazenda El Trebel, a uma distância de cerca de 5 quilômetros. Ele parou quando avistou outro trabalhador rural chamado Cláudio Loíza. Apesar da hora avançada, Mateo se aproximou de Cláudio, inventou uma história sobre Dionísio ter adoecido e perguntou se ele o acompanharia até a fazenda Buenos Aires. Claro, Cláudio concordou. Quando ele virou as costas para pegar algo esquecido, Mateo atirou friamente em seu pescoço. Morreu na hora. Mateo escondeu o corpo atrás de uma pilha de feno. Antes de continuar sua jornada até a fazenda El Trebo, lar de sua irmã Mariana, seu irmão Miguel, a esposa de Miguel, Juana e seus 2 filhos. Ele chegou lá por volta das 22h enquanto eles jantavam. No entanto, recusou a oferta de comida e foi direto para o quarto de hóspedes. Horas depois, sob o manto da escuridão, Mateo foi ver sua irmã Mariana, dizendo a ela que o irmão mais velho deles, Dionísio, estava gravemente doente. Ele disse que ela deveria acompanhá-lo até a fazenda Buenos Aires, pois não queria incomodar Miguel, que estava doente há muito tempo. Mariana se vestiu rapidamente e juntos subiram na carroça. No entanto, pouco depois, ele parou a carroça, pegou seu rifle e matou a irmã com um tiro. Ela tinha 54 anos. Depois de se livrar do corpo dela à beira da estrada, ele voltou para a fazenda El Trebo, agora fingindo estar doente. Ele pediu à sua cunhada, Joana, que preparasse uma xícara de chá reconfortante para ele quando ela saiu da cozinha. Mateo, escondido atrás do véu de sua mentira e com uma frieza assustadora, levantou seu rifle e disparou 2 tiros no peito dela. Ela caiu no chão e, ao se inclinar sobre ela, ele soube que ela estava morta. Os ecos dos tiros podiam ser ouvidos por toda a fazenda e haviam destruído a tranquilidade dos cavaleiros. Apesar de seu estado enfraquecido pela doença, Miguel saiu de seu quarto, sua preocupação com a família superando o próprio bem-estar antes que pudesse compreender totalmente o horror que estava se desenrolando. Mateo atirou nele e, acreditando que seu irmão estava morto, saiu do quarto. No entanto, Miguel se levantou e conseguiu cambalear até o pátio, mas quando Mateo o viu, atirou nele novamente. Desta vez, não havia dúvidas de que Miguel Banks estava morto. Durante o caos e o sangue, ecoavam os gritos angustiados de Cecília, sobrinha de 15 anos de Mateo. Confusa sobre o que estava acontecendo, ela chamou por sua querida tia Mariana. Sem saber do perigo à espreita nas sombras, Mateo gritou para ela que sua tia estava segura e estava na sala de jantar. Mas, quando a jovem foi até lá, ele atirou nela. Agora seu irmão, cunhada e sobrinha estavam mortos na casa. Ele cobriu os corpos com roupas, mas ainda restavam sua sobrinha de 5 anos, Anita, e a filha de 4 anos do trabalhador, Juan Gaitán. No entanto, Mateo não quis matá-las, então ele lhes deu água e trancou as 2 meninas em um quarto. Nas primeiras horas do dia 19 de abril, Mateo chamou urgentemente o médico da família, um cavalheiro chamado Rafael Macastan. Ele lhe disse que toda a sua família havia sido vítima de um assalto violento cometido por 2 trabalhadores rurais chamados Cláudio Loíza e Juan Gaitán. Ele contou que um trabalhador salvou a filha ao trancá-la em um quarto. Ele continuou contando ao médico que os 2 homens tentaram matá-lo, mas ele conseguiu atirar neles primeiro. Ele enfatizou que só fez isso em legítima defesa. O médico percebeu que o comportamento de seu amigo estava bastante estranho. Ele ainda tinha o rifle e insistia que as autópsias eram desnecessárias, pois sua família claramente fora baleada pelos trabalhadores. Ao chegar em Azul, ainda carregando o peso do que havia feito, Mateo encomendou 7 caixões. Isso foi estranho, pois 8 pessoas morreram, embora o corpo de Cláudio Loíza não tenha sido encontrado, já que Mateo o escondeu sob feno. Percebendo que suas tentativas de encobrir suas ações não estavam indo muito bem, ele então tentou conseguir o apoio de um amigo chamado Agustín Carrus, que era um advogado respeitado. Porém, o cavalheiro recusou-se a representá-lo, deixando Mateo lidar sozinho com seus problemas. Ele foi até a delegacia com a intenção de implicar seus funcionários como os únicos suspeitos dos crimes hediondos. Ele acreditava ingenuamente que seu status social e a respeitabilidade percebida fariam com que a polícia o absolvesse rapidamente de qualquer suspeita e o deixasse voltar para casa ileso.
Mas quando os policiais falaram com ele, as esperanças de liberdade de Mattel acabaram, pois ele foi preso rapidamente. Como o único sobrevivente do massacre, em 2 fazendas, Mattel tornou-se o principal suspeito aos olhos das autoridades. O fato de que a mesma arma havia sido usada para cometer todos os assassinatos lançou uma dúvida séria sobre a versão dos acontecimentos de Mattel. Investigações posteriores o incriminaram ainda mais, ligando Mattel à compra das munições que foram usadas nos assassinatos e à tentativa de envenenamento da família. Sob crescente pressão das autoridades, sua fachada começou a desmoronar e 3 semanas após os assassinatos, ele confessou os crimes horrendos. À medida que a investigação continuava, as extensas dívidas de jogo de Mattel vieram à tona, fornecendo um motivo para suas ações terríveis. O promotor concluiu que seu objetivo principal havia sido ocultar suas atividades fraudulentas de seu irmão Dionísio e garantir uma herança, particularmente a parte da fazenda que pertencia à sua irmã Mariana e ao seu irmão Miguel, embora ele não pudesse herdar a fazenda de Dionísio. La Buena Suerte, devido à presença contínua da esposa de Dionísio, que reside em uma instituição mental na cidade de La Plata. Mas o promotor acreditava que as ações desesperadas de Mattel revelavam sua profunda depravação e ganância. O julgamento ocorreu no Clube Esportivo de Azul, transformado em tribunal devido à grande multidão esperada para acompanhar o caso. Pessoas de todas as classes sociais se aglomeraram para testemunhar a queda do outrora poderoso e distinto Mattel Banks. Enfrentando acusações de 8 assassinatos premeditados, Mattel negou sua culpa, alegando que sua confissão havia sido extraída pela polícia sob coação. No entanto, as provas apresentadas por Horácio Segovia traçaram um quadro condenatório da culpa de Mattel. Ele contou como acreditava que Mattel havia planejado meticulosamente cada assassinato, movido pelo desejo de herdar a riqueza da família. Ele detalhou como Mattel havia orquestrado os assassinatos e depois tentou transferir a culpa para os trabalhadores da fazenda, Juan Gaetan e Cláudio Loíza. Não conseguiu representação de escritórios de advocacia respeitáveis. Mattel foi defendido por um jovem advogado chamado Luiz Larian, que proclamou firmemente a inocência de seu cliente. Continuando a narrativa e colocando a culpa pelos crimes nos trabalhadores rurais, apesar dos esforços de Larian. No dia 3 de abril de 1923, o tribunal considerou Mattel Banks culpado e ele foi condenado à prisão perpétua. No entanto, devido a uma tecnicalidade ilegal, a sentença foi posteriormente anulada, levando a um segundo julgamento realizado na cidade de La Plata. Para esse julgamento, Mattel contratou os serviços do renomado advogado Antônio Palácios. Mas, novamente, ele foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua, na prisão de máxima segurança em Ushuaia, durante seu tempo em Ushuaia, situada na Patagônia Argentina. Mattel demonstrou comportamento exemplar e expressou profundo remorso por seus atos hediondos. Ele se dedicou à leitura da Bíblia e foi apelidado de Mattel Místico pelos outros detentos. Entre eles estava outro criminoso notório, Cayartano Godinho, frequentemente conhecido como El Patizo Orogudo, infame por seus crimes contra crianças. O bom comportamento de Mattel permitiu que ele cumprisse só 26 anos da prisão perpétua antes de ser libertado. Mas agora, como homem livre, sua vida não seria fácil. Sua esposa rompeu com ele e os filhos decidiram trocar de sobrenome. Ele decidiu voltar para Azul, esperando se reintegrar à sociedade. No entanto, apesar da passagem do tempo, os moradores da cidade o rejeitaram, forçando-o a deixar Azul e passar seus últimos dias em Buenos Aires, sob o pseudônimo de Eduardo Morgan. Com a ajuda de seu filho mais velho, ele conseguiu um quarto modesto em uma pensão. Mas no dia 28 de agosto de 1949, ao usar as instalações comunitárias da pensão na Rua Falcón, ele escorregou, bateu a cabeça na banheira e morreu. Ele tinha 77 anos de idade. Mattel Banks foi enterrado em uma sepultura sem identificação no cemitério La Chacarita. Olá a todos e muito obrigado por assistirem. Neste vídeo, mencionei um criminoso que cumpriu pena na prisão de Ushuaia com Mattel Banks, chamado Cayetano Gordino. O caso dele é muito conhecido em toda a Argentina e foi um dos que abordei em junho de 2021. Se algum de vocês quiser assistir, deixei um link abaixo. Como de costume, por favor, deixem seus comentários ou sugestões e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.